Olá, boa noite! Estamos começando o Papo com Elas e hoje o nosso tema são os desafios da pandemia. Como é que você tem enfrentado todos os desafios da pandemia? Daqui a pouquinho, todas nós do Coach com Elas, eu, que sou a Dani, a Vanessa, a Bela e a Kátia estaremos aqui. Desafios na pandemia. Ai, já tô. Ó, é o nosso papo com elas, tá? Nós estaremos pelo menos uma vez no mês trazendo esse papo com elas. Oi, Bela, Oiê, boa cheguei. noite. Boa noite. Vamos para o nosso papo com elas, a primeira vez que estaremos As as meninas, quatro juntas. as meninas estão chegando para participar desse papo com elas aqui em momentos de pandemia, né? Nós vamos contar um pouquinho das nossas experiências, falar como é que Ó, nós estamos nos posicionando. não, eu vejo aqui que já estão os maridos, os filhos. Oi, Débora. Oi, Murilo, Jefferson. Mara Cabelos, o Júnior. Que bom tê-los aqui. Leiliane, que bom, que bom. Agora aguardar a nossa outra dupla, né? Nós somos as primeiras da semana e nós somos a primeira aqui na live. Ah, meu esposo chegou É, também, olha só, eu não podia é. ficar de fora. Eu tô vendo bastante gente minha aqui, hein? Tô muito feliz da participação de vocês, da Mara, que atende mulheres maravilhosas, que tem um trabalho incrível, aos homens também que estão participando aí com a gente, que com certeza vão conseguir contribuir, levar um pouquinho disso que nós estamos falando aqui para a vida das esposas e com certeza encontrar um equilíbrio melhor nessa relação. Deixa eu convidá-las aqui. A Oi, Kátia. boa Oi, noite. Kátia. Boa noite. Como vocês Aqui. estão? Estamos bem, muito felizes, né? Afinal, pela primeira vez, nós quatro juntas aqui. Olha, Verdade. Vanessa, Cadê, gente? Que eu não tô me vendo ainda. Nós tá estamos aqui, já vendo Tá tá? você. chegando, Já Ah, estou já te imagem está vendo. chegando. chegando. Oi, gente. Tudo bom? Deixa eu procurar meu coisa aqui. Vai falando aí. Não, E Procurar aí? um filtro. O e filtro, aí, como que lógico, está? né? Eu já deixei Claro, as crianças foram Pronto. dormir, tá? Não corremos risco de entrar crianças aqui hoje. Mas se acontecer, já sabe que sou mãe de dois. É, aqui É, todas nós somos mães, né? Então todas nós temos essa possibilidade, mas os meus eles já estão ali, ó. A minha já está aqui na live, até acompanhando, dando tchauzinho e tudo aí. Já está presente, ela já colocou a mãozinha que está presente na live. É que assim. bonitinha. Tá, e Gente, então aí, hoje Gente, gente? o nosso papo de hoje, o papo com elas, pela primeira vez, nós quatro, e é muito legal, é muito bom estar por aqui, né? E, enfim, as quatro juntas. Realmente a gente só conseguia se reunir quando estávamos nós ali numa reunião, mas assim, trazer as quatro é a primeira vez, e a primeira vez de muitas, né, no papo com elas, que vai ser uma nova possibilidade, nós vamos trazer todos os meses, ao menos todos os meses, o papo com elas. E hoje o nosso papo é sobre os desafios da pandemia. E aí, Bela, você vem começar, né, trazendo para nós as questões da pandemia. gente, sejam bem-vindos quem está entrando aí, tá? Hoje nós vamos falar, eu quero agradecer as minhas amigas que estão aqui presentes, que hoje nós vamos fazer essa rodada, esse bate-papo, e vamos compartilhar com a gente, com vocês aí, a nossa experiência também, né? Não só como coach, mas o nosso lado humano, as nossas experiências individuais. Rapaz, não foi fácil, hein? Não é fácil encarar um momento de pandemia,
É claro que hoje em dia eu me considero um pouco mais fortalecida, porque nós já tivemos um ano de pandemia, nós já tivemos um caminho, um processo para percorrer, então a gente se sente bem mais confortável. Mas eu também sou mãe de 3 meninos, eu também tenho as minhas rotinas profissionais, eu tenho os meus serviços de casa, né? Eu tenho a empresa da qual eu também sou sócia, então a gente tem um trabalho empreendedor. Então essa pandemia veio para fazer uma bagunça na nossa vida, né? Desestruturou. Com certeza você pode lembrar aí. Oi, Ramona, tudo bem? Seja bem-vinda. Você pode lembrar quantos planos você tinha para 2020. Aí, de repente, quando a gente percebe, precisa adaptar, mudar a rota. E comigo também não foi diferente, não. Foi assim mesmo, papuf. Só que eu, graças a Deus, eu venho há um tempo atrás, ó a Sil entrando aí, nos prestigiando. Há um tempo atrás, eu já venho passando por esse processo. Então, ficou um pouco mais suave para mim lidar. Eu tinha ferramentas para entrar, para agir. Uma das coisas mais importantes que eu considero que eu fiz aqui dentro da minha casa foi blindar os meus pensamentos, usar um filtro do que entrava aqui dentro de casa, como é que eu passava essa pandemia para os meus filhos. Nós ficamos quase 6 meses com criança dentro de casa, sem fazer nada. Então, foi um período difícil. As nossas atividades como profissionais, elas tinham que acontecer ali com tudo misturado, criança, casa, trabalho. Como trabalhar essa produtividade, que eu acho que também é um dos grandes desafios desse momento, né? A mulher se enxergar diante de todos os seus papéis, ali, de todas as funções que ela exerce, e se sentir produtiva, né? Saber escolher o que ela vai fazer, saber delegar aquilo que ela não tem competência ou que no momento ela não pode fazer. Então foi um desafio gigantesco e eu agradeço. Eu olho para 2020 e olho para esse momento que nós estamos vivendo agora e eu só agradeço por tanta conexão, por tanta coisa que eu aprendi nesse momento. Não é, Dani? É mesmo, Vani. Bela, tô aqui falando assim, vai ser um vucu-vucu hoje, porque são 4 mulheres, e olha, a gente fala que a gente tá tentando assim, tá se controlando para ninguém, né, pular a vez da outra, mas assim, realmente, né, e pensar que o Coach com Elas começou na época de pandemia, depois de uma semana tava tudo parando, né, essa questão da pandemia vindo com força, e aí nós perseveramos e estamos aqui, porque realmente tem a ver, está alinhado com o nosso propósito. E sim, eu tive muitos desafios nessa pandemia, sim, eu tive dores nessa pandemia, eu fui afetada, assim, diretamente, porque teve pessoas da minha família que faleceram, que hoje fazem muita falta, mas que mesmo assim, quando a gente começa a olhar para a sua inteligência emocional, para a sua conexão com Deus, ou o ser que você acredita, você consegue ser grato e identificar que maravilha que foi ter a convivência daquelas pessoas tão especiais. Então, no decorrer dessa pandemia, acredito que todos nós fomos pegos pelo susto, com muito medo, a incerteza. E enquanto a gente acreditava no que as informações, a gente buscava as informações nas mídias sociais, nos jornais, aquilo ali te dava mais pavor ainda. Então, por um tempo, eu tive realmente um receio muito grande de que minha família fosse acometida, e ela foi acometida. Parece que quanto mais eu pensava, então eu atraía. E ela foi acometida e algumas pessoas da minha família faleceram. Não foi só uma, né? Foram algumas pessoas. Então, teve muita dor, teve medo, mas teve o reerguer. E aí me falaram, até eu fiz uma microfisioterapia, e me falaram assim, nossa, você é como se fosse uma... como aquela que se ressurge das cinzas? Fênix. Uma fênix. Falou assim, você é como uma fênix, porque você parece, quando você vai murchar, você pega e você ressurge. E eu acredito que foi, sim,
em decorrência do quê? De ter uma visão de futuro, de acreditar no que eu estou fazendo, de ter pessoas, né, como vocês ao lado, que estavam ali, para a gente, vamos tocar, vamos adiante, vamos, né, porque a nossa vida, ela vai continuar tendo Covid, tendo outras situações que fogem do nosso controle. Hoje a gente tem que, principalmente, priorizar o quê? E continuar fazendo o que nós nascemos para fazer, o nosso propósito, mas assim, com prudência. Não deixar que esse medo nos bloqueie, nos limite. Porque em algum momento, se a gente ficar dando atenção só para o lado ruim disso e não tirar os aprendizados, porque vem muita coisa positiva nisso tudo. O lado da gente olhar para a nossa família, o lado para a gente olhar para o nosso interior e entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer de fato. Mas, Kátia, eu queria ouvir de você também, seus desafios. Verdade. Deixa eu tomar uma aguinha na minha caneca. Olha que lindo, gente. Chiquérrima, né? Eu não tô com a minha aqui. Essa caneca. Eu também esqueci. Delicioso, lindo. Então, gente, boa noite a todos que estão aí, que estão nos prestigiando. Nós conseguimos reunir nós 4. E é muito gostoso, porque daí uma dá cobertura para outra, o papo rende mais, a gente tem que se cuidar para não falar muito. Mas é muito gostoso. Assim, eu acho que os desafios dessa pandemia, eu estava pensando, o que foi o desafio dessa pandemia, né? Eu acho que o desafio da pandemia ainda é enxergar igual aquilo que é diferente. Então, a gente talvez esteja resistindo. O cenário é outro, né? É outro em todos os papéis que a gente desempenha como mulher, ou se tiver algum homem assistindo aqui, a gente está desempenhando os mesmos papéis, mas o cenário é outro. Só que às vezes a gente resiste em agir da mesma maneira. Então, a gente precisa se adaptar, encontrar novas formas de como fazer isso. Então, nós, mulheres, sentimos muito a questão da educação dos nossos filhos, a escola, a questão de assumir um monte de tarefas e ter que lidar com tudo isso e querer também ser produtiva. A gente precisou se reorganizar. E no começo a gente pensou, isso vai passar logo, então eu não vou me importar com isso. E foi indo, nós estamos há 1 ano nessa situação. E hoje, para mim, digamos assim, a rotina está mais fácil, porque a gente conseguiu estabelecer uma rotina. Mesmo existindo uma situação tão difícil, uma situação em que é difícil falar, porque ela tem um significado muito forte para cada uma de nós, né? Eu também passei por situações delicadas na família, mas graças a Deus a gente não teve ninguém que a gente não perdeu ninguém, mas próximo, mas a dor do outro também me machuca. Eu vejo muitas pessoas tendo que se despedir precocemente de pessoas queridas, e a gente não está sabendo lidar com relação a essa questão. Mas o que a gente pode lidar? Eu acho que esse é o desafio. O que a gente pode se ajustar? E o ajuste é nesses papéis. Então, assim, eu estava vendo uma matéria da Exame, falou que 1,4 milhões de mães permaneceram fora do mercado de trabalho por conta da pandemia. Em compensação, as mulheres mais velhas retornaram ao mercado de trabalho. Só que, para que exista um aquecimento, uma melhora, as responsáveis são essas mulheres, aos poucos, também retornarem para o mercado de trabalho. Mas tudo isso vai como? De acordo com a gente precisar encontrar novas maneiras de fazer aquilo que a gente fazia, mas de uma forma diferente. Então, eu acho que o desafio é esse, não resistir ao novo. O desafio é encontrar formas de fazer e desempenhar os nossos papéis, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente queria estar ali pertinho, poder falar com um monte de gente, mas a gente está usando a tecnologia ao nosso favor. Então, ressignificar os nossos papéis e procurar maneiras diferentes de fazer, de exercer os nossos papéis, aquilo que a gente é. Então, é isso. Eu falei, me embananei um pouco, mas E aí, Vanessa, o que você acha que está sendo um desafio para você?
São muitos, né, gente? A gente está numa leva aí de muitos desafios, mas eu acho que o principal, no meu caso, foi muito o medo do desconhecido. Porque quando a gente está numa situação em que a gente não sabe o que vai ser, como que a gente vai reagir, essas coisas que não têm explicação causam uma certa ansiedade, um certo pavor, um certo medo. Então, a morte, por exemplo, é algo que a gente desconhece, a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente morrer, se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente não sabe. Então, tudo que é desconhecido para a gente, tudo que a gente não consegue enxergar, que não é palpável, causa um desconforto muito grande. É uma sensação de estar no escuro com essa questão da pandemia, a gente ficou, né? Então, se a gente está num quarto escuro, por exemplo, e a gente sente medo, a primeira reação que a gente quer é acender a luz para poder enxergar ali no quarto. Qual que é o perigo que tem aqui? Tem algum bicho, alguma coisa? Então, isso daí é um instinto do ser humano, da gente querer enxergar as coisas, da gente querer saber, da gente querer ter a possibilidade de se prevenir em relação a algum problema. E a pandemia, ela não nos permitiu isso. Hoje em dia está todo mundo muito no escuro. Então, a gente não sabe quais vão ser as reações, a gente não sabe se a gente vai conseguir levar, por exemplo, todos os nossos parentes, nossos amigos, todas as pessoas até o final bem, até se vacinarem bem, se a gente vai precisar, às vezes, de algum socorro com tudo lotado. Nessas situações, eu procuro nem assistir muito noticiário para não deixar essa coisa me consumir também. Porque eu preciso ter essa questão de passar ali para as pessoas, não que eu não tenha que saber do que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando, só estou falando que a gente não pode ficar consumindo o tempo inteiro isso, porque isso alimenta uma coisa na gente que não é legal. Então, e existe a questão também que existe um trauma individual, os traumas individuais e os traumas coletivos. Eu considero que a pandemia, a gente está no meio de um trauma coletivo, onde todos nós estamos no mesmo balaio, passando por problemas iguais, né? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, a gente está com as mesmas dores. Então, é uma sensação muito desconhecida para a gente, é onde a gente nunca tinha lidado com uma coisa nessa magnitude toda. E os traumas individuais, não, a gente tem os nossos, cada um lida com o seu, mas assim, no coletivo é uma coisa muito nova para a gente. Então, sim, eu acho que o que mais me causa uma ansiedade, talvez, é essa questão do medo do desconhecido, né? Daquilo que você não vê, daquilo que você não sabe como você vai reagir, como as pessoas que estão ali à sua volta vão reagir. E nessa situação que a gente está vivendo, a gente não está pensando mais só nas pessoas que estão à nossa volta. A gente está pensando na sociedade como um todo. Então, a nossa preocupação é geral. Será que como que vai ser? As pessoas vão conseguir passar disso, até para quem tem um comércio, a questão econômica também, né? A gente está vendo cada vez mais aí acometer tantas pessoas nesse aspecto. Então, eu acho que agora a próxima leva aí da nossa live, a gente já tem que partir para essa questão também de como cada uma está levando essas questões para conseguir superá-las, né? Porque, no final das contas, é isso que a gente precisa ter, a questão da superação, da força, da esperança, que isso, uma hora, a gente vai conseguir reverter, assim como houveram outras crises e outras situações que acometeram muita gente também, e as pessoas sempre se reinventaram, né? Eu até anotei aqui, ó, que teve a Primeira Guerra Mundial em 1914, a pandemia da gripe espanhola em 1918, a da crise que teve em 1929, a Segunda Guerra Mundial em 1939, do petróleo, né? A grande recessão de 2008. Ou seja, teve várias situações onde as pessoas passaram, a gente não sabe falar se foi parecido ou não, porque a gente não viveu, a gente não sentiu essas dores, mas foram situações onde as pessoas precisavam se reinventar, de sair das cinzas como um fênix, igual a Dani trouxe pra gente. Então, agora eu passo a minha vez aí para Bela, nesse quesito. Bela. E foi muito interessante você falar sobre isso, né? Sobre reações econômicas, porque eu me lembro bem que quando a pandemia estourou assim, que a gente, né, com aquela surpresa de tudo novo,
o empreendedor ele tem que agir muito rápido. E em todo esse tempo de negócio que a gente tem, já desde 2009, a gente aprendeu a prevenir o que pode acontecer. Então, o empreendedor, essa é uma das características que a gente vai, habilidades que nós vamos construindo ao longo do tempo, que é agir. A gente não pode esperar o cenário estar equilibrado para que a gente tenha uma ação. Então, na minha empresa, a gente teve que agir muito rápido antes que nós tivéssemos decisões certas. Por quê? Porque nós temos pessoas que dependem daquilo ali. Então, quando a gente tem muito fortalecido qual que é o nosso propósito, quando a gente tem um compromisso com aquilo que a gente faz, com as pessoas que estão ali, então é uma atitude muito rápida. E essa habilidade, eu comecei, já tem muito tempo que eu também tomo isso para a minha vida. Mas vamos pensar na mulher, no campo, no universo feminino. Eu estava vendo que 84% da equipe de enfermagem é composta por mulheres. Gente, isso é um número muito grande. Por que isso? Porque a mulher, ela está atrelada à imagem histórica da mulher, é o de cuidado, é o de atenção, é o de estar trazendo bem-estar ao outro. Caiu a Bela, gente? Belinha, Travou. Travou ou caiu? Para mim tá rodando aqui. Para mim tá rodando também. é. Mas enfim, Dani, vai falando. Então, Quando ela Dani, voltar, ela acrescenta o dela. Você pode pegar o gancho. Pega o gancho aí. Ela estava falando mais da parte empresarial, né? E Aham. assim, a pandemia ela trouxe muitos pontos assim que a gente precisa reaprender, né? Pontos às vezes negativos, mas também trouxe muitos pontos positivos. O mercado imobiliário teve um boom, né, muito grande, porque as pessoas começaram a estar tendo que estar em casa, elas precisaram fazer pequenas reformas, melhorar em alguns aspectos, né? Mas assim, como eu estava falando, para mim, para poder passar isso aqui de uma forma mais amena, mais coerente, depois de todas as situações que eu já falei aqui, foi muito a minha perspectiva de futuro e estar alinhada com o meu propósito, né? Então, a partir do momento em que eu olho para minha vida, e aí eu começo a me desenvolver. E aí, então, eu mergulhei muito mais em mim, eu mergulhei muito mais no meu autoconhecimento, eu mergulhei muito mais na minha atividade, no meu profissional, eu quero buscar mais, eu quero conhecer mais, eu quero... E aí a gente vai se descobrindo, vai entendendo, né? Tem dias, claro, que nós somos assim, mulheres, já assim, mulheres com TPM já fica naquela oscilação, mas assim, nós temos as nossas oscilações. Tem dia que a gente tá uau, tudo bom. Aí tem dia que a gente não tá tão bem, mas a gente sente aquilo ali, porque a gente tem que aprender a acolher os nossos sentimentos. E quando a gente é criança, a gente não aprende a acolher os nossos sentimentos. Então a gente acolhe ali, verifica o que tá sentindo, por que tá sentindo aquilo ali, mas depois você vai para onde você tem que ir, que é quando você sabe realmente o seu propósito, por que você está se desenvolvendo. Então, para mim, para eu conseguir desenvolver, passar por isso daqui, claro, eu contei com muita ajuda, né, de pessoas que ficam à volta, que dão apoio para me ajudar a cuidar de filhos, né, escola ali, a gente tendo que ensinar, mas também eu comecei a olhar para mim, para o meu autodesenvolvimento, buscar o que realmente fazia sentido para mim. Foi isso que me deu uma perspectiva muito positiva e como eu consigo me visualizar mês a mês uma constante evolução. Porque, como assim? O que ficou muito claro para mim? Que agora, assim, a nossa vida, nós temos uma vida e a gente antes achava que tinha todo o controle dela e que a morte era uma coisa muito distante. Então agora não, minha vida tem que ser muito boa hoje. Não que todo dia eu vou estar muito, né, 100%, não. Mas assim, eu preciso fazer da minha vida hoje, aproveitar o meu conhecimento hoje, estudar aquilo que eu quero estudar hoje, ler o que eu quero ler aquilo hoje, brincar com os meus filhos quando, né, tem que brincar com eles, ficar com o marido. Então assim, não tem um dia mais assim pra gente falar assim, vamos fazer alguma coisinha gostosa? Não é agora que nós vamos fazer aquela coisinha gostosa. A louça, né, bonita para arrumar a mesa, vamos arrumar agora a mesa bem bonita. Ah, eu quero usar um perfume mais caro, vai ser em casa para usar o perfume mais caro. A roupa bonita em casa. Então, a nossa vida é agora. Isso foi uma lição muito grande que ficou dessa pandemia, mas assim, o mergulhar em si, o autoconhecimento e a busca
para o seu propósito, para o seu legado, para o que mais, para que mais que eu vim, para quê? Para você poder deixar e ajudar quanto mais pessoas você puder, né? Eu acho que isso que é o que me deu mais forças para passar por tudo isso. Não que a gente não oscile. Tem dias que a gente fica ali preocupada, né? Voltou de novo, aí esse José fala para mim assim, e blindar a mente, né? Parei de ver tudo. E aí eu falo assim, tá bom, eu tô sabendo que tá piorando, mas eu não quero mais saber demais, já sei, né? Eu já vou fazer minhas coisas com mais cuidado, eu já tomo cuidado, mas assim, tem uma coisinha nova ali pra gente de vitamina que é boa, vou tomar, né? Eu tô sempre assim, tô sempre aberta para experimentar essas coisas. Mas é isso. É dessa forma que eu consegui, que eu venho passando por esse momento, enxergando sempre o lado positivo de tudo isso, sentindo o que eu tenho que sentir e sendo grata todos os dias. Eu amo ver o sol, o céu e falar, nossa, olha que coisa linda, porque Deus fala conosco todos os dias, a gente tem alguma coisa todos os dias, sem exceção, nós temos motivos para agradecer. Então, acho que é isso que a gente tem que focar, na parte boa. Olhar mais, né? O simples e enxergar aquilo ali. Volta, Bela! Então, eu caí, né? Eu caí, né? Caiu. E que parte que parou, gente? Porque eu continuei blá, 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 lá, falando. Você tá falando... Pode Fala, falar, Kátia, Bom, pode falar. Você lembra? Você lembra, Kátia? Você estava falando da parte da empresa, das mudanças que você fez. Ah, então, e daí eu estava estudando um pouquinho, lendo um pouquinho, e eu li uma reportagem que estavam falando que 94% das pessoas que trabalham na área de enfermagem são mulheres, né? Olha quanta coisa. As mulheres estão associadas historicamente pelo cuidado, né? As profissões eram escolhidas pela dedicação ao outro. E como é que a gente fala hoje em dia para essa mulher moderna? Como é que a gente, né, conversa diretamente com ela nessa profissão que nós quatro escolhemos aqui, que a gente trabalha, que a gente divulga, que a gente tem esse trabalho de comprometimento, de ajuda, né, para essa mulher? Como é que a gente fala para ela que, mesmo ela estando sobrecarregada, ela às vezes é sozinha, às vezes ela não tem uma rede de apoio, às vezes ela está ali lidando contra vários contratempos, né? No começo da pandemia, muitas mulheres que estavam assumindo essa enfermagem saíram de casa, deixaram os filhos com os pais ou com sogro, com sogra. Isso aconteceu. Então, como é que a gente fala hoje para essa mulher sobrecarregada que é possível sim ter uma vida com leveza? Porque nós sabemos que é. Nós fizemos esse caminho, nós fazemos todos os dias, porque o processo ele não se encerra, né? Como é que a gente fala para essa mulher hoje que existe algo que é tão particular dela, que é o processo de individuação individual dessa mulher e que ela tem acesso, que isso está nela, que isso faz parte dela. E como é que a gente propõe hoje esse resgate para essas mulheres? Que é possível sim, que isso vai passar e que muito ela vai aprender e que o processo do qual nós estamos falando é acessível para todo mundo. Não existe quem tenha restrição a partir do momento que a pessoa se permite, que a pessoa fala, eu quero viver algo melhor. E nós quatro estamos aqui para auxiliar essa pessoa a passar para um próximo nível, para fazer uma condução daquilo que ela quer. A gente está falando de uma vida pessoal, a gente está falando em construção de competências. Às vezes a pessoa precisa subir de cargo, tem um desejo e ela quer fazer. Isso é uma construção. O coaching é relacionamento, ele é construção. Ele existe, esse método, e nós temos essas ferramentas que são tão maravilhosas e que hoje nós utilizamos nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, e não para isso daqui. Se a gente vai no mercado e encontra alguém, a gente quer abraçar, a gente quer, né, abraçar no sentido figurado, tá, meninas? Que não tem ninguém abraçando ninguém aqui, pessoal, nesse momento. Então, assim, a gente quer acolher essa pessoa. Então, quando nós quatro resolvemos nos juntar, é porque a gente falava a mesma língua, a gente tinha a mesma intenção.
Então, para vocês que estão aqui nessa live, que sabem um pouquinho, talvez você não saiba nem da nossa história, mas você está acompanhando um pouquinho sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa intenção. Eu agradeço a participação de vocês e eu quero dizer que é sim possível, sabe? A gente ter uma vida responsável, uma vida poderosa, uma vida com pensamentos positivos, uma vida focada naquilo que eu desejo viver, não naquilo que eu tenho medo ou que eu não quero. Tá? Isso é possível sim, pessoal. E conte comigo e conte com elas, porque nós estamos juntas nesse processo para ajudar cada uma de vocês e quem mais estiver junto aí, tá bom? Vou passar para a Kátia. Eu tô falando, eu achei legal que a Bela falou assim, uma frase que fica muito na minha cabeça, que ela assim, aves da mesma plumagem voam juntas. Então, realmente, a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem a mesma vontade de fazer o melhor para o outro. Né, Kátia? Não, é assim, falando em desafios e falando o que a gente está buscando para lidar com tudo isso, a nossa solução, a solução individual de cada um, né? A gente começamos a pandemia e a gente estava fazendo um caminho contrário, porque a gente estava recomeçando, né? Uhum. Cada uma querendo recomeçar. Nós todas com um único objetivo em comum, que era recomeçar também profissionalmente, além de todos os nossos outros recomeços. E a gente precisava e queria fazer dar muito certo esse nosso objetivo em comum. Então, a gente precisou lidar com as adversidades que uma pessoa começa um novo caminho enfrenta e mais o cenário que a gente está vendo, né? Que está vivendo. Então, o que eu acho que faz muito sentido para mim é o autoconhecimento, isso que a Dani falou, de você se conhecer tanto a ponto de saber o que você quer. Porque vão aparecer dificuldades, mas se você sabe o que você quer, você vai, às vezes, parar um pouquinho, descansar e vai prosseguir. A sua parada é para você recuperar, para você pegar forças, para você pegar fôlego. Então, esse momento em que a gente está vivendo toda a humanidade, é um momento em que, às vezes, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa acolher os nossos sentimentos, a gente, às vezes, não vai estar bem. Eu passei por momentos assim, especialmente no começo, tentando processar tudo isso, e eu aceitei todos esses momentos. Aceitei também que os meus filhos não estavam dispostos e ainda fase de alfabetização, mas eles não estavam a fim de lidar com isso, e eu fui deixando, porque naquele momento eles também são crianças, para eles tem um outro efeito muito maior. Então, assim, com relação a significados para eles, né? E eu precisei acolher esse momento, mas também, sempre pensando o que eu queria, o que a gente tinha em comum, o que eu tinha em comum. Por isso que o autoconhecimento é algo que nos fortalece, nos faz ter certeza das escolhas que a gente quer. Até o ponto de falar, bom, isso eu não quero mais. Vai muito daquilo que quanto mais você se conhece, você vai sabendo quais caminhos você quer trilhar, aquilo que faz sentido para você ou não. E uma coisa que eu também acho é que, como nós mulheres acabamos assumindo mais tarefas em virtude de todo esse cenário, muitas de nós ficaram sobrecarregadas e a maioria de nós não sabe pedir ajuda. Não sabe pedir ajuda para o companheiro, não sabe pedir ajuda para alguma rede de apoio que tem perto. Então ela fica ali ilhada, sufocada, e também não sabe sair de cena quando está nessa situação. Não sabe olhar o que é prioridade ou não. Então, eu acho que uma das soluções, e eu posso contar, eu contei ainda mais com o meu companheiro, eu contei ainda mais com as pessoas que estão à minha volta, os meus familiares. Então, foi um momento em que eu contei e eu pedi ajuda. Eu acho que isso também é algo que tem me ajudado a lidar com tudo isso. Fora também que eu absorvo muito essas informações, então eu não posso ver, eu sei que a situação lá fora não tá boa, estou tomando todos os cuidados, mais ainda, sendo mais cautelosa, evitando realmente sair só quando precisa, mas eu não posso ficar, porque senão eu fico mais ansiosa e isso atrapalha a minha blindagem mental.
Por quê? Porque nesse momento a gente precisa, sim, elevar os nossos pensamentos. E quando você também tem o autoconhecimento, você sabe para você o que significa ter uma espiritualidade, se você tem ou não. Então, Kátia, foi um momento que, apesar, me aproximou ainda mais a minha espiritualidade, me aproximou ainda mais a minha fé. Então, é por isso que a gente também precisa saber de que forma a gente enxerga as coisas. É uma escolha nossa. Com tudo que aconteceu, quais foram os seus ganhos da pandemia? A gente fica olhando as perdas, mas quais foram os ganhos? Então, eu acho que a gente também teve muitos ganhos. E é tudo uma questão de perspectiva. Eu não estou diminuindo dor de ninguém, eu não estou diminuindo, né? Não é isso que eu quero dizer, nem quero ser mal interpretada, porque é doloroso, é muito doloroso tudo isso, mas numa hora, na hora que cada um achar que é a hora certa, a gente precisa dar um novo significado. A gente precisa olhar para dentro e entender, né? Conhecendo mais de si mesmo, a gente pode entender os nossos papéis, a gente pode entender quando é o momento de pedir ajuda, a gente pode entender o momento que é a hora de buscar ainda mais a espiritualidade. Então, esse é o meu caminho, né? Essa está sendo a minha saída, assim. E eu me aproximei muito mais ainda da minha espiritualidade. Eu tenho agora o meu momento de oração, criei um momento para isso, então eu tenho muitos ganhos com a pandemia. Mas eu já falei demais e a gente tem um tempo aqui, então, infelizmente. Então, Vanessa, é com você. Ai, gente, olha, sem dúvidas, a espiritualidade, né? Não falo nem a religiosidade, porque a religião é algo que é independente, cada um pode ter a sua ou não, mas a espiritualidade, aquilo que faz sentido para você, que te fortalece, que te impulsiona, né? Essa ligação com algo que você acredita, te ajuda muito nesse sentido, nesses momentos, para que você consiga superar de uma forma mais branda, né? Para que você consiga se apegar a algo que você acredita. De novo, aquela questão em que a fé, por exemplo, é algo invisível, mas é algo que a gente sente, né? Então, nem tudo precisa ser palpável, nem tudo precisa ser enxergado da maneira tradicional que a gente às vezes tem vontade que seja. Então, a religião ou a espiritualidade e a ciência, no sentido de você utilizar aí as medicações, as recomendações, né, que precisam ser feitas para que você tenha um cuidado dentro daquilo que está sendo passado pelas pessoas, em que é tudo muito novo, mas que eles estão tentando aí dar essas dicas para que a gente consiga os tratamentos adequados e tudo mais, em termos de medicação, porque isso também faz parte, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte como indivíduo, como ser humano ali, para que a gente consiga ajudar aí a sociedade. Eu li um negócio muito interessante esses dias que estava falando isso até, que se você quer a paz, se você quer a harmonia das coisas e das pessoas, primeiro você tem que fazer isso dentro da tua casa, com as pessoas que estão ali próximas. Então, se a gente está em desarmonia com nós, né? Uma desarmonia pessoal ou com a nossa família ali, então a sua vida acaba que refletindo em outros aspectos também aquilo que você está emanando ali dentro da tua casa com as pessoas que você ama. Então, a espiritualidade, a religião, a ciência no aspecto dos remédios e também a questão ali, gente, de se reinventar. Essa questão que a gente trouxe, que a gente se encontrou ali na pandemia e tal, né? Um pouco antes, desculpa. Aí a gente logo, umas 2 semanas na sequência, entrou a pandemia. Isso tudo nos fez o tempo inteiro estar se reinventando, estar criando coisas novas. E a gente vê a história da humanidade, assim, nesses períodos que eu citei aqui, onde tiveram algumas crises muito graves, as pessoas precisaram se reinventar. Muitas delas, nas crises, é que criam oportunidades, é que nas crises grandes é que elas conseguem aí grandes feitos, né? Existem grandes feitos na humanidade que foram a partir de momentos críticos, onde todo mundo estava naquela onda, né? Do medo, do pavor,
do desespero. E essas pessoas se reinventaram no meio disso e criaram outras alternativas para a vida delas. Então, se você está aí numa situação onde você está, de repente, vivendo uma situação muito difícil, pense de que forma você poderia se reinventar. O que é? Hoje em dia a gente está vendo tão grande essa onda aí do digital. De repente a sua loja física que você não está conseguindo tocar mais por essas adversidades. De repente se você consegue se reinventar no aspecto virtual. Então busque essas alternativas para que você não desanime nesse sentido, sabe? De buscar uma solução para que você consiga prosperar aí dentro daquilo que você se propôs. Ou não, ou dentro de outra coisa. De repente está surgindo uma coisa nova para você aí, você simplesmente não está enxergando. Então se abra essas novas possibilidades. E eu trouxe até uma questão aqui, que é uma historinha, né, para falar da crise, que é o que eu estava lendo hoje, estava falando da Segunda Guerra Mundial. E nessa época, o cacau, as plantações de cacau estavam sendo todas devastadas, destruídas por causa da guerra ali. E um confeiteiro, ele, pela falta do cacau, ele resolveu pegar ali a avelã, né, para fazer ali o recheio do bolo dele. Então, ele misturou só umas pitadinhas de cacau, que quase não tinha mais, e utilizou, substituiu o cacau grosso mesmo do negócio pela avelã. A Kátia caiu, né, gente? Caiu, ela fica rodando. Ela chama. E aí, substituiu pela avelã. E hoje, aí o sucesso foi tamanho. Isso daí aconteceu lá na Itália. E lá na Itália foi um sucesso geral. As pessoas amaram aquele bolo. E aí começou a ser comercializado. E hoje é a nossa Nutella, né? Que todo mundo, né? Grande parte, não vou falar todo mundo, mas todo mundo, a maioria das pessoas adoram e tudo mais. Então, isso surgiu numa guerra. Uma pessoa, numa ideia simples, numa coisa simples, ela teve essa atitude de fazer isso e, de repente, deu um boom na vida dela. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: não desanimem, por mais difícil que esteja a situação. Eu sei que não é fácil falar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas levam ainda para o outro lado. Falam, mas você não sabe o que eu estou vivendo, a minha vida está um caos. Mas tente se concentrar nisso, né? Se concentrar em você, igual as meninas trouxeram aqui a questão do autoconhecimento. Vê ali, faz um balanço do que é seus pontos fracos, seus pontos fortes. Tenta se conhecer melhor, ver as suas fragilidades para que você consiga lidar também com você, para que você consiga se reinventar, que é a minha dica que eu trago aqui de superação. Se reinventem, gente. Criem alternativas para que vocês construam uma história de sucesso, mesmo que em meio a uma pandemia. É isso, meninas. E aí? E agora? O que a gente vai fazer? Gente, olha só. Sim, vamos sim. Vanessa, eu achei muito legal o que você ponderou agora, e a Kátia também já tinha falado. Aqui nós não estamos querendo minimizar a forma com que cada um está sentindo. A gente está expondo da nossa forma de sentir, né, de enfrentar essa situação. Mas se tiver alguém aqui que às vezes está com tanta dificuldade, que não consegue enxergar um lado positivo, pode nos chamar no privado. A gente quer realmente conversar. A gente conversa assim, numa boa, não precisa se preocupar com custos nesse primeiro momento. Nós vamos conversar, porque a gente está querendo realmente que vocês consigam visualizar em meio ao caos, talvez, às vezes o seu caos interno, ou caos externo, aquilo como você está interpretando, uma possibilidade de saída para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida realmente de sentido. E aí, pessoal, vamos abrir, né, Vanessa? Vamos abrir, né, meninas? Gente, coloca aí um desafio que vocês estão tendo aí, que vocês às vezes quer dividir só simplesmente, ou que vocês têm alguma questão que vocês queiram aí dar uma perguntada também. Existe alguma situação assim que vocês queiram aí partilhar com as pessoas que estão acompanhando a live? É isso, gente. Quem que tá? É o momento, olha só, as 4 do coach com elas. As 4 aqui. Não sei se o que vocês acharam desse conteúdo, mas a gente coloca uma ali que já pegar.
Qual que é o Hã? significado? Vocês podem colocar aí pra gente qual que é o significado que essa pandemia tem para vocês? Quais são os desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam, né? Qual é o que deu certo para vocês, né? A gente gosta de coisas que proporcionem resultados. Então, compartilha com a gente aí. A gente se interessa muito por você. Olha só, É uma Mas só enquanto mudança. tá os tímido acanhados não se demais, hein, manifestam, gente? enquanto os acanhados não se manifestam, Tá- né? É, Eu acho que ainda é válido, é muito válido essa blindagem de pensamento, né? Essa blindagem com aquilo que está com aquilo que está fora de nós e que está fora do nosso alcance. Eu gosto de falar muito pro meu esposo assim, né? Amor, o que está no nosso alcance? Eu falo assim, o que está no nosso alcance? Então, a gente vai fazer o que está no nosso alcance. Então, não vamos... Porque, às vezes, a gente tá indo, pegando trânsito e fica acompanhando as notícias, né? E as notícias, elas não vão dar notícias boas. Elas vão manter um foco num cenário. Ninguém está inventando situação ali, mas o cenário é para que a gente fique com medo, fique preocupado, talvez porque algumas pessoas só funcionem assim, só vão ter Sim. responsabilidade pelo outro, talvez com essas informações. Então, esse tipo de notícia é veiculada. Então, eu falo assim, não sei, não estou querendo falar que está errado, mas é preciso, né? Só que eu já entendi a minha parte. O que eu preciso fazer? Falar, amor, então tá bom. Agora vamos botar uma música, vamos colocar uma música calma, vamos começar o nosso dia bem, vamos mentalizar coisa positiva, né? Vamos fazer a nossa parte. Porque nesse momento é importante a gente elevar os nossos pensamentos, focar naquilo que a gente tem de bom. Olha, eu tenho a saúde radiante, olha como os meus filhos estão saudáveis, olha como que eu estou saudável, o que eu posso fazer para ajudar o outro, para contribuir. Eu gosto de falar E assim, Kátia, Ah, sabe uma coisa que eu acho que vem que muitas vezes na minha cabeça também, que acho interessante a gente colocar, questionar os nossos pensamentos. Porque tem hora que a gente tá assim, arranhou a garganta, ai, tô com Covid, né? Ah, eu tossi é. um pouquinho, já não sei o quê. Então, peraí, questiona, é isso mesmo? O que que eu fiz? Então, deixa eu sentir de fato, porque tem hora que às vezes a nossa própria mente começa a vir, né, com algumas coisas que não, a gente tem que começar a questionar os nossos pensamentos ali, se realmente são de fato, ou se eu estou ouvindo demais essas notícias e estou sendo influenciada por elas, né? É. eu acho assim que esse é um momento que a gente tem que. Eu penso que eu tenho que ser. Eu sou muito grata por estar vivendo esse momento. Porque, de alguma maneira, eu acredito que lá em cima Deus confiou que eu estivesse aqui. Então, eu penso assim: o que que eu posso Uau, que fazer? poderoso, hein? Poderoso que você falou. Muito legal. O que que eu, Kátia, posso fazer na minha humilde presença, na minha humilde vida, para oferecer um pouquinho de Deus aqui enquanto nós estamos vivendo esse momento. Então, é por isso que a gente tá aqui usando a internet, ou falando aqui com vocês e nos colocando À disponíveis disposição. para, né, à disposição de quem está do outro lado, porque essa é a intenção, é fazer um pouquinho de Deus aqui. Então, é blindar os nossos pensamentos, pensar o que está no nosso controle e ser grato, porque Deus confiou em você para estar vivendo esse momento. Então, se você tem saúde, vamos espalhar um pouquinho de Deus aí. E é o significado de espiritualidade para mim, né? Nesse momento faz muito sentido, e cada um com o seu significado. E a gente faz de novo esse convite. O autoconhecimento vai te dar esse poder de saber o que faz sentido para você ou não. Através das ferramentas, através dessa busca, dessa viagem dentro de você. É isso, meninas. Meninas, é hora de dar tchau, que cada uma fale, dê um tchauzinho breve aí pra gente poder encerrar nossa live. Foi um Bela? papo gostoso, até mais. Gente, nós ficaríamos aqui muito tempo falando. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, que estão presentes nessa live, né? E falar para vocês, ó, vamos fortalecer os nossos pensamentos, porque existe aprendizado em tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Gratidão, tá? Quero deixar meu agradecimento a cada um de vocês e as minhas 3 meninas que estiveram aqui comigo partilhando desse momento.
Vai lá, Dani. Ah, gente, é realmente muito bom estar aqui com vocês, conversar sempre com nós quatro aqui, criando, entendendo, às vezes cada uma tendo uma percepção diferente, e a gente sempre pontuando e respeitando uma outra, e agora passando isso para outras pessoas que estão aí do outro lado. Isso é maravilhoso. Então, aguardem uma próxima live, falem para nós vamos colocar uma caixinha ali, qual o próximo assunto, o que vocês gostariam de saber de nós, para que nós quatro possamos assim trazer para vocês aquele assunto que tenha bastante significado para a sua vida. Tá? Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês, força, e estamos à disposição para conversar e para se aprofundar no autoconhecimento. Vanessa, beijo. Beijo, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bacana. É sempre muito bacana estar aqui com todas vocês. Meninas, obrigada por tudo. E é isso, gente. Um beijo. Ah, tem que tirar uma foto, gente. Alguém bate uma foto nossa aí. Peraí, deixa eu só tirar, desabilitar os comentários. Desabilitei, vai, tira aí. Vai acabar. Tirei. Alguém bateu? A Kátia. Não saiu ninguém com o olho assim, nem nada. Vamos tirar mais vamos ver, né? Olha vai aí, ficar salva a live, antes. né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ninguém tá torta. Então, vai de novo? Vai de novo. Então vai. Um beijo, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Presença. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? A gente espera vocês aqui. Tchau.